Fala, gente, muito boa noite. Que sufoco, hein? Acabou de terminar em Bragança Paulista, Bragantino 2, São Paulo 2. Queria pedir para vocês aí, inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa tricolor cresça ainda mais. As redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo para vocês. Olha, como que a gente pode começar o vídeo de hoje, né? Quando a gente achava que tudo ia ser bom, que tudo ia terminar bem, sempre acontece alguma coisa, né? E o que a gente viu foi o Bragantino amassando São Paulo depois do gol de empate, né? Aí complicou um pouquinho pra gente, né? Em um determinado momento, o gol do Bragantino, da virada do Bragantino, colocou o São Paulo entre os quatro últimos do Campeonato Brasileiro. E aí o segundo gol do André Silva tirou o São Paulo momentaneamente do Z4 do Campeonato Brasileiro. E aí eu faço aqui algumas perguntas para vocês aqui, né? Você como torcedor, final de primeiro turno, você está satisfeito com isso que vocês estão vendo? Eu sinceramente não estou. Eu tô fazendo muitas críticas aqui ao presidente Júlio Casares, porque a gestão é pífia. A gestão de futebol é terrível do seu Carlos Belmonte e o preço pode e o preço de uma conta alta está por vir no Morumbi. Não adianta falar que eu estou criticando muito, que eu estou torcendo para o time ser rebaixado, mas é o cenário atual que nós vemos. Dentro de campo, o que a gente vê aí é o técnico Crespo assustado com o que ele está vendo nessa passagem dele pelo São Paulo, usando aí três zagueiros novamente aí. O Ferrarese de hoje foi um pouco melhor do que o Sabino, né? Se bem que o segundo gol do Bragantino foi em cima do Ferrarese, mas o Ferrarese já foi um pouco melhor que o Sabino. E aí você olhava para o Crespo e você via ele isolado e com um cenário de desesperado, assim, preocupado, muito preocupado. Tipo, como que eu vou tirar o time dessa situação? Então isso é sinal de que a coisa realmente é muito ruim, porque o Crespo pegou um turno inteiro na outra passagem que a coisa azedou, a gente quase caiu ali, né? Que aí veio o Rogério Ceni e tirou a gente. Foi um ano terrível para o São Paulo Futebol Clube. E agora, e agora novamente nós estamos passando por isso, né? Hoje o Lucas estava na tribuna junto com o Caleri e eu estou vendo alguns torcedores criticando o Lucas, mas aí hoje na transmissão falaram inclusive que falta ainda mais 2 semanas de transição para o Lucas aí, para ele poder voltar a treinar com bola. Aí joelho, eu estou sentindo umas dores no joelho, coisa básica assim. O joelho é a mobilidade de tudo no corpo. Eu não estou querendo proteger o Lucas, não é isso. Mas uma lesão, mais uma pancada de um atleta de futebol pode ser muito maior, hein? Assim, a dor deve ser terrível. Né? Então é bom ter paciência com ele, porque eu acho que ele vai resolver. Quando o Lucas voltar, ele vai resolver pra gente, né? É, mas enquanto isso, a gente vai ter que lidar com coisas aí desagradáveis, porque a gente vê um time totalmente que oscila bastante, né? É, o São Paulo, mesmo jogando fora de casa hoje, né? E desesperado pela situação do Campeonato Brasileiro, começou até que bem, tentando pressionar o Bragantino. A tentativa acabou surgindo efeito logo aos 8 minutos, que aí saiu o gol do André. Né? Então, assim, o São Paulo tentou. É que o limite do time. A fase é ruim. O time sem o Lucas e o Caleri não é aquelas coisas também. Né? Então, eu acho que no final das contas, o Bragantino é líder do campeonato, ia ser líder do campeonato. Né? Então, no final das contas, eu acho que acabou saindo bom esse empate aí pra gente. Deixa a gente um pontinho fora ali daquela situação delicada. E sábado tem um clássico muito importante contra o Corinthians. Agora, ainda não foi uma exibição maravilhosa do São Paulo. Ainda não foi. Ainda não foi. Né? Mas dá resquício aí, dá a entender de que o Crespo está começando a entender um pouquinho mais do time aí. Eu só não entendi muito bem o Bobadilha no lugar do Alisson. São coisas. Eu quero querer que o Crespo ainda esteja entendendo como que funciona o São Paulo. Mas o Alisson fez falta no jogo de hoje. Para mim, o Alisson é muito mais jogador do que o Bobadilha. Né? Então, assim,
Tem alguns defeitos aí no Crespo, tem, ele chegou agora, é o segundo jogo dele só, mas tem muito mais coisas preocupantes no elenco de São Paulo, no time de São Paulo, para a gente analisar, do que uma alteração do Crespo errada ou não. Como, por exemplo, a diretoria de São Paulo, cara, os caras precisam organizar o departamento de futebol. E preciso explicar também, porque como que jogador lesiona toda hora. O Luciano botou de suspensão, no segundo tempo já sentiu de novo. Né? Então, assim, tem coisa errada. Né? É estrutura ruim. E isso aí no Campeonato Brasileiro, uma hora a conta se paga. Em relação ao jogo de hoje, o André Silva calou minha boca, foi o melhor da partida, né? Mas ainda é muito pouco para o São Paulo Futebol Clube. Esse empate aí em Bragança, por ser fora de casa, poderia considerar um empate bom, né? Mas devido às circunstâncias do São Paulo no Campeonato Brasileiro, acabou não sendo tão bom assim. Até porque sábado tem um clássico contra o Corinthians e é o time que pode acabar levando o São Paulo para a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Só lamentações para a gente que é São Paulino, vai ser um ano duro. Peço para vocês paciência, porque eu vou desabafar muito aqui, eu vou cornetar muito aqui, tá? Com vocês. Mas tenham paciência, porque vai ser um ano duro. E não me venham defender diretor e presidente. São os maiores culpados do São Paulo estar nessa situação. Tá? Pensa, nós temos Copa do Brasil e temos Libertadores e estamos priorizando o Campeonato Brasileiro porque a gente pode ser rebaixado. É triste isso, né? Podia estar mais sossegado na tabela, tudo, né? Muito triste, né? O que vai acontecer? Não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada e ainda é perigoso ser rebaixado para a segunda divisão. Esse é o São Paulo de hoje. Os jogadores foram guerreiros no jogo de hoje contra o Bragantino, jogaram. Porque assim, eles são ruins. Eles são ruins mesmo. O Cedric é ruim mesmo. Né? Os caras são ruins. Eles jogam no limite deles. E os jogadores que estão no São Paulo hoje é o que o dinheiro dá para contratar, infelizmente, isso, né? É isso, pessoal. A arbitragem foi ok da partida. Belo gramado do estádio lá em Bragança Paulista, em Bragantino, que infraestrutura bacana, hein? Já passou a gente há muito tempo, hein? Imagina como que vai ficar o Nabizão lá, né? E é isso, pessoal. Queria pedir para vocês aí, deixa o like aí, inscreva-se no canal e faça com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. As redes sociais do Neutro Color estão aqui embaixo para vocês, fora Casares, fora Belmonte. Não vou dar nota hoje. As notas eu dou amanhã dos jogadores. Eu estou um pouco de cabeça quente ainda. É mais uma análise com vocês, beleza? Um abraço, boa noite e até amanhã.